Boa noite, Suelen. Boa noite, vamos esperar um pouquinho o Sérgio entrar, que já já a gente inicia. Ei, Camilinha! Vai ser um papo muito legal, muito interessante, muito produtivo. Oi, Mi. Já avisando que quinta-feira também tem live com a Michelle. A gente vai bater um papo sobre a Ayurveda. Boa noite, Olga. Tudo bem? Oi, Nanda. Oi, Vera. Oi, Gabi, Sérgio. Tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Gostaria de te agradecer mais uma vez por esse momento especial que a gente está construindo, essa base muito importante de transmitir, né? Um pouco de conhecimento. Muita gratidão. Hoje a gente vai bater um papo sobre o masculino ferido, né, Sérgio? Isso, exato. E eu queria abrir falando sobre um pouquinho da minha visão, da minha percepção, né? Uma frase que o masculino ferido, ele agride, ele não age e ele impõe, né? E é o que está acontecendo normalmente na sociedade hoje, né? A gente não tem esse conhecimento, esse equilíbrio aí e esse conhecimento com o masculino, né? E eu acho que vai ser muito legal, muito interessante esse bate-papo. E estar com você agora. E no final a gente faz umas perguntas, eu faço uma relação também com o meu trabalho, com a minha visão, tá bom? Então, primeiramente, Gabi, brigadíssimo pelo convite mais uma vez. Me sinto honrado de fazer parte da tua live, do teu Instagram. Para mim é muito, muito importante. Então, vamos lá. Vou falar hoje sobre o masculino ferido. Na verdade, há muitos anos atrás, eu e Lígia Franklin começamos um trabalho chamado Amor Singelo, que a gente fazia uma vez por mês no Rio de Janeiro, e que ali discutia, durante alguns anos, acho que uns 10 anos, a gente discutiu muito a questão da relação de intimidade. E uns 5 anos para cá, um pouco mais, eu fiz um post no Facebook, Masculino Ferido, onde tinham 14 itens sobre o masculino ferido. E, para surpresa minha, muito rapidamente, foram 500 e tantos compartilhamentos, assim, mas muito rápido. Sim. Aí eu falei, epa, tem alguma coisa aí. Acabamos que na Terra de Rudá, o grupo que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, a gente fez um retiro sobre o masculino ferido também. E agora estou aqui. Só para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Seixas, eu trabalho com astrologia há 39 anos, na medicina chinesa, né? E tem um grupo também chamado Terra de Rudá, onde somos 6 terapeutas e trabalhamos aqui no Rio de Janeiro com imersões, retiros de imersão, cursos, essa coisa toda. Bem, primeira coisa que é importante a gente lembrar que masculino não é sinônimo de homem, Uhum. tá? O masculino que há no homem, o masculino que há na mulher, o feminino que há na mulher, o feminino que há no homem. A gente aqui está falando de energias, não propriamente de sexo, né, mas de energias. Sim. Bem,
Onde é que a coisa degringolou? Onde é que a coisa complicou o meio de campo? Né? O masculino ferido, quer dizer, a natureza do masculino é potência de extroversão, é assertividade. Tanto o masculino na mulher quanto no homem é potência de extroversão, de expansão, de afirmação, de assertividade. Então, ok. Mas aí, um segundo ponto, que num dado momento, esse masculino, ele percebe, ele acredita que a sua subjetividade vai vulnerabilizá-lo, que o seu sensível, o seu sentimento, as suas emoções, o seu mundo interno vai vulnerabilizá-lo. Se eu der muita chance para o meu coração, acabo que eu não realizo o que eu tenho que realizar. Aí começou a tragédia humana, a partir dessa crença, dessa convicção. E aí, no terceiro ponto, esse masculino, já ferido, porque ele apunhala a sua subjetividade, a sua interioridade, ele se identifica com essa ameaça. Ele se identifica com essa ameaça. Ameaça de quê? A sua porção sensível vai fragilizá-lo. E aí, um quarto ponto dessa cartografia, esse masculino ele se torna um realizador funcional, pragmático, racional. Então ele realiza coisas, ele faz coisas, ele empreende coisas, coisas notáveis, coisas incríveis, coisas maravilhosas, porém, é na sua subjetividade que ele conseguiria usufruir plenamente daquilo que ele constrói. Então, é muito comum a gente ver as construções de estádios, de prédios, de pontes, de aviões, de máquinas, de tecnologias maravilhosas, com todo um aspecto racional potente, mas com usufruto disso tudo deficitário. Um usufruto deficitário que seria da sua subjetividade, entre parênteses, do seu próprio feminino honrado, do seu próprio feminino interno honrado. E aí, o quinto ponto dessa cartografia significa acaba desqualificando o feminino que o ameaça. Então, esse feminino, essa subjetividade o ameaça. Fazendo um resumo dessa minha primeira fala, tem uma reação em cadeia que é quando a subjetividade, a emoção, o sentimento, o meu mundo interno está desnutrido, né? A gente tem duas opções a partir daí. Um é o autoritarismo e o outro é a submissão. Quando esse masculino ferido ele cala a sua sensibilidade, a sua subjetividade com pânico, com medo de que isso vai fragilizá-lo, vai vulnerabilizá-lo, ele se torna um autoritário, entre parênteses, um predador, ou ele se torna submisso, ou seja, uma presa. Bem, essa é uma espécie de introdução dessa cartografia, desse mapeamento. E aí, esse masculino ferido, esse homem refém do seu autoesquecimento, eu queria trazer esses 14 tópicos que foram postados, se não me engano, se não me engano, em 2012, né? E que teve um buchicho muito grande, até agora está tendo, você vê que as lives estão vindo, várias lives sobre esse assunto. Né? Os 22 áudios que eu gravei sobre o assunto do masculino ferido, do feminino ferido, 7 áudios do masculino ferido, 7 do feminino ferido, 3 do masculino nutrido, 3 do feminino nutrido, um sobre como imantar um potente encontro de amor e um sobre o casamento sagrado. Isso também gerou uma grande conversa a partir daí. Então, e esses tópicos, eu diria que eles são autoexplicativos. Né? Mas eu vou discorrer de uma maneira sintética sobre alguns deles. Um deles, o mais óbvio, é esse masculino ferido ele não se abre emocionalmente. Né? Eu trabalho no consultório há 39 anos e a reclamação recorrente é ele não fala, ele não se abre, ele não se coloca, ele não se expressa, eu não sei o que ele está sentindo. Né? E o que está por detrás disso? Eu sou forte,
E eu não quero que você conheça as minhas enormes dúvidas, inseguranças e incertezas, porque isso macularia, isso rasgaria a imagem que eu procuro passar. Na verdade, é como se nós tivéssemos um projeto narcísico de sermos aceitos, de sermos amados. Então a gente vai fazer uma edição do melhor da gente. Só que exclui esse masculino ferido, no melhor da gente, exclui o sensível. Hoje, eu vejo já, na verdade, há bastante tempo, no imaginário do feminino, um desejo do homem sensível, do homem com seu feminino nutrido, alimentado, né? Aquela ideia do macho, provedor. Essa é uma ideia que cada vez vai ficando mais distante, cada vez vai ficando mais distante. Então, um sintoma dessa ferida é não se abrir emocionalmente, né? Porque é um mecanismo de autoproteção, o que, na verdade, significa um déficit de inteligência emocional. Busca no excesso de trabalho uma fuga de seus sentimentos. É, de novo, o mesmo assunto. Porque a ferida central desse masculino é ele desqualificar a sua subjetividade. A partir daí vem uma reação em cadeia. Então, vou trabalhar intensamente e, quem sabe, eu posso, através do dinheiro, quem sabe, tornar algumas mulheres dependentes, né? Não vão me abandonar. Não vão me abandonar porque precisam, né? Elas dependem. Sim. Isso é um jogo velho, é um jogo antigo, que cada vez está colando menos. Porque a gente está vendo também todo o movimento do feminino de autoafirmação, né? Então, essa busca no excesso de trabalho é uma fuga de seus sentimentos. A gente, às vezes, até pensa que a sociedade aplaude, né? Nossa, como é trabalhador, como é empreendedor, sabe? Certamente é um bom marido, é um bom pai, é um bom homem. Não, ok, mas a gente também pode se chamar de um fujão, pode ser um fujão. Estou fugindo de mim, estou correndo de mim, estou me afastando, e o trabalho é um biombo no qual eu me escondo atrás dele. Tem medo que um laço afetivo exponha a sua imaturidade emocional. Sabe que a relação de intimidade é um dos desafios mais poderosos que a gente tem. A gente pode estudar, ler, se informar, fazer curso, participar dessa daquela religião, fazer workshop, mas submeta toda esse estudo a uma relação de intimidade. A relação de intimidade não é monopólio de morar na mesma casa. Tem gente que mora na mesma casa, tem gente até que se casou no papel e na igreja e nunca foram casados, nunca conseguiram casar, nunca conseguiram viver o encontro. Foram no cartório, foram na igreja, testemunhas, etc. Mas a intimidade, né, que é uma experiência absolutamente desafiadora, é uma experiência absolutamente revolucionária, eu não dei conta. Então a gente viveu, vamos dizer, um protocolo, o protocolo do pai, o protocolo da mãe, o protocolo do esposo, o protocolo da esposa, mas que na verdade a cura é a gente ir ao encontro da organicidade, do organismo vivo chamado masculino, masculino nutrido, desse homem que se fez de pé, desse masculino, tanto na mulher quanto no homem, que está nutrido pela sua assertividade, né? Uma assertividade que contempla o seu mundo subjetivo. Então ele tem medo que um laço afetivo exponha a sua imaturidade emocional, né? E, como extensão disso, ele anseia por liberdade como os garotos anseiam por férias escolares. É muito comum. Eu vejo, eu vejo com muita frequência homens casados que precisam de um espaço do seu menino. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Mas até a terceira página. Porque quando a coisa começa a cronificar muito, dá a impressão de que você não pode viver aspectos mais joviais, mais frescos, mais surpreendentes, uma relação mais longa. Dá a impressão que não, você tem que tirar férias da relação. Então, liberdade é eu poder sair com os meus amigos. Quando, na verdade, liberdade é
É tudo, é você poder estar com quem você ama, você poder ter o teu espaço de singularidade, o teu espaço de privacidade. Um ponto muito importante na relação a dois é o quanto cada um consegue preservar o seu território identitário, o quanto cada um consegue preservar o seu espaço de significação. Ou seja, porque muitas pessoas acabam se misturando numa relação fusional, se perdendo. Né? Fala assim, olha, eu prefiro não me relacionar porque eu acabo me perdendo. Eu estava muito bem no trabalho e quando eu me envolvo... Né? Isso é muito comum do feminino ferido, na relação do objeto, ela como objeto. Né? Então, vocês reparem que a experiência de intimidade é uma experiência de nudez ontológica, ou seja, de nudez onde a essência, onde o ser pede espaço para se apresentar, para se colocar. Esse masculino ferido nessa intimidade, ele se sente ameaçado a cada cobrança por uma atitude madura. Tem muito essa história desse masculino desviado, né? Ele se sentir cobrado, se sentir cobrado, se sentir cobrado. Então, a mulher é neurótica, histérica, é um saco, fica cobrando. Então, larga do meu pé. Eu já estou trazendo dinheiro para casa, já estou pagando as contas, entendeu? Quero um sexo gostoso. E isso fala, obviamente, de uma adolescência retardada, de uma adolescência cronificada, de uma puberdade de uma puberdade que não quer abandonar, não deixa que esse homem de fato se torne um homem. Né? Aliás, eu costumo dizer que a gente não tem nenhuma garantia de que um menino vai se transformar num homem, e de que uma menina vai se transformar numa mulher. As chances, na verdade, são mínimas. A gente vai ter que fazer um belo trabalho psicológico, um belo trabalho de amadurecimento, um belo trabalho de autoconhecimento, porque, do contrário, a gente vai de bengala em bengala, de clichê em clichê, construindo um masculino que, na verdade, é um jovem, um adolescente, um púbere. Né? E, de repente, olha, eu preciso casar, eu acho que tem que casar, todo mundo casa, eu preciso... Quem é a pessoa que está contigo? Né? Você sabe que a gente vai falar no próximo encontro sobre a ferida do feminino. Eu posso até antecipar uma coisa, que essa ferida do feminino se deve ao fato do feminino não se sentir olhada, percebida, reconhecida e, portanto, valorizada. Né? Então, essa é uma reação em cadeia desse masculino que desqualifica a sua subjetividade, entre parênteses, desqualifica o seu feminino, e a partir daí tem que se proteger da mulher, porque a mulher é perigosa. Né? E aí a gente começa a construir estratégias bem ardilosas, né? Velhas, antigas, por exemplo, o homem, através da situação financeira, poder manipular e reter a mulher para evitar o abandono. E a mulher, esse feminino ferido, através da manipulação emocional, da manipulação psicológica, muitas vezes através de gravidez, poder segurar esse homem, quando, na verdade, o que segura alguém é o fato de cada um estar de pé, de cada um estar de posse do seu território identitário, ser sujeito do seu próprio caminho. Né? E o que segura alguém é você deixar a porta aberta, a janela aberta. Né? É o vínculo de profundidade, de verdade, de transparência, de confiança e, principalmente, os desafios de crescimento. Porque uma relação não é feita para a gente fazer um bunker num quartel-general para se proteger do mundo. Uma relação ela é feita de amor, tesão, paixão, para que a gente possa ser desafiado a crescer. Que, em última instância, o nosso objetivo é evolução. Evolução. E se me perguntam, mas o que é evoluir? É simples, é que eu me torne mais e mais e mais amor. Então não tem nenhuma outra experiência tão potente quanto a relação de intimidade, para testar, inclusive, as defesas do ego, as nossas defesas do ego.
Esse masculino ferido, ele confunde conta bancária com estatura na vida. Foi o que eu falei do dinheiro, da matéria, como instrumento de cooptação, de manipulação, né? Confunde conta bancária com estatura na vida, né? Muitas vezes é curioso como se no imaginário do masculino há uma correlação entre um carro maravilhoso e uma mulher maravilhosa. Isso é uma loucura, eu nunca entendi muito bem isso, mas se a gente pensa um pouco, né? Primeiro, É o que verdadeiro esse masculino, falo. exatamente, esse masculino ferido, esse masculino ferido, o que ele dá conta é de ver a mulher como objeto, porque ele não se fez sujeito, senhor do seu próprio caminho, senhor do seu próprio dharma, senhor da sua própria alma, e morre de medo que uma mulher de pé, que se construiu emocionalmente, psicologicamente, chegue, não dá, não tem nem liga, não tem nem conversa, não tem nem como. Eu posso até dizer que, via de regra, né, num senso comum, a gente sabe disso que eu vou falar agora. Você pega uma mulher de 30 anos, um homem de 30, uma mulher de 40, um homem de 40, a tendência é a mulher ser mais madura, porque, na verdade, a mulher traz na sua estrutura psíquica a semente da psicologia. O Assim sentir. como o homem, ele traz na sua semente intrínseca, ele traz a semente da filosofia e também da psicologia, e também da política. O homem traz a semente da filosofia e da política, e a mulher da psicologia. E a psicologia é poderosíssima. É poderosíssima, tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem no sentido de que, nossa, foi graças ao processo terapêutico que eu cresci, desenvolvi, evoluí, me conheci, melhorei minhas relações. Isso é tudo, isso é absolutamente tudo, fantástico. Mas também você pode usar, como tudo na vida, a psicologia como forma de manipulação. Eu saquei qual é o ponto fraco do outro, eu saquei onde é que está o calcanhar de Aquiles e eu vou ali e coloco o outro na minha mão, né? Esse masculino ferido, ele confunde potência com ereção. Ele confunde amor com sedução, né? E entrega com paixão. Ele confunde potência com ereção, amor com sedução e entrega com paixão. Eu acho que essa história do cetro, do falo, do rei, do monarca, do imperador, do cetro, né? Se vocês pensarem bem, esse rei que senta num trono e segura um cetro. O cetro, obviamente, é o falo. E o trono que senta é o feminino, é a vagina, é aquilo que ele senta e ostenta o falo. Né? É uma simbologia que já diz aí que é uma facilidade muito grande do desvio. Então, para a vaidade masculina, que a vaidade masculina não tem a ver com cabelo assim ou cabelo assado, unha assim ou unha assado, roupa assim. Tem duas vaidades básicas nesse masculino ferido. Um é a suposta inteligência, não emocional, não emocional, mas a inteligência intelectual, né? E a outra é a questão sexual, né? É a questão do garanhão, da questão fálica. Então, potência é você ter uma agendazinha e, olha, comi fulana, comi beltrana, comi cicrana e vai, né? A gente pensa que isso daí são dos adolescentes, né? Dos jovens, mas antes fosse. Né? Esse masculino ferido, por um lado, deseja esse feminino. Por outro lado, há um desejo de devorar esse feminino, devorar, engolir, é fazer também com que ele se desapareça. Né? Porque, para o masculino ferido, a presença de uma mulher inteira é muito assustador, é muito ameaçador. É um mistério maravilhoso. Então, essa ferida fala dessa confusão de potência com ereção, de amor com sedução e de entrega com paixão. Ele prefere penetrar a tocar. Palavras como ternura, né?
ternura, aconchego, aninhamento. São palavras delicadas, são palavras profundas, palavras sensíveis, são experiências sensíveis, difíceis desse masculino ferido, porque é a coisa de você caçar, dominar, comer e, se possível, descartar. Uma das coisas que eu vejo muito no consultório é aquela experiência, saímos ontem à noite, foi maravilhoso, a mulher fala. Jantamos, depois saímos, fomos para casa e transamos, foi ótimo, tá? Aí eu vou fazendo acompanhamento, aí ele não liga, não passa uma mensagem, ele desaparece, ele some. E, e para o feminino, há um desejo muito grande de estabelecer um diálogo, uma relação. Sim. Eu suponho, né, que esse feminino tenha menos medo da relação do que o masculino. O masculino, ele desaparece, ou ele não estou pronto, puxa, você é uma pessoa incrível, mas nós chegamos numa hora errada, porque eu estou passando por uma fase assim, ou seja, sempre uma narrativa. Isso na melhor das hipóteses, que tem Aham. outras hipóteses que a pessoa simplesmente desaparece e não fala nada. Né? Mas o coração daquela mulher foi mexido, foi tocado, sabe? Mas tudo bem. Tipo, não te prometi nada, eu não te prometi nada. Né? Então, prefere penetrar a tocar, é mais fácil, né, para esse masculino ferido. Sabe que comer uma mulher é menos difícil do que amá-la. Né? Comer uma mulher é mais difícil do que amá-la. Amar uma mulher implica em você. Porque amar significa conhecer, ter interesse, se disponibilizar, abrir, olhar, perceber, ouvir, chegar. Sabe? Uma coisa que parece estranho, que eu vou dizer, mas às vezes a pessoa chega numa faixa etária já avançada e eu digo a seguinte pérola: você ainda não chegou no outro, você ainda não chegou na relação. Porque a pessoa tem um projeto de autoafirmação, de autoafirmação, de autoafirmação, de autoafirmação, profissional, financeira, sexual, e parece que tudo é objeto. O mundo é objeto, o trabalho é objeto, tudo é objeto a ser consumido. É uma experiência de cegueira, né, e de surdez em relação ao outro. É muito comum isso, muito comum. Pessoas que estão casadas há anos falam assim: olha, eu acho que você ainda não chegou na relação. Como assim? Eu tenho 30 anos de casado, 20 não. E até eu costumo falar que às vezes é uma relação masturbatória. Você tem a outra pessoa, mas não é uma relação de integração. Né? É, vocês podem perguntar também, gente, mas que quadro mais difícil, que quadro mais complicado? Qual é a origem disso? Eu dei uma origem, que é que num dado momento da história da civilização, o homem percebeu que a potência dele era assertiva, afirmativa, e que o seu mundo interno o vulnerabilizaria. Quer dizer, a sua subjetividade, suas emoções iam torná-lo fraco. Acreditou nessa bobagem, acreditou nessa besteirada, e aí o mundo chegou onde chegou. Mas é bom lembrar também que a nossa história mais ancestral, vamos dizer assim, 6.000 anos antes de Cristo para cá, de 6.000 anos antes de Cristo para cá, teve toda uma educação desse macho dominante não poder chorar e dessa fêmea útil servir. Isso é uma educação, né? E uma identificação, uma educação, uma identificação desse macho não poder chorar e dessa fêmea útil poder servir. E aí, para a gente se desintoxicar desse troço, para a gente poder vomitar esse negócio, para a gente poder jogar para fora isso,
e poder estar de pé, né, é o que é o nosso trabalho. Esse masculino ferido, ele sabe também que ser filho, ser marido e pai é menos difícil do que ser um homem. Por que eu digo isso? Eu não estou, obviamente, desqualificando a função de pai ou de marido, de nada disso, mas quero dizer que isso é muito interessante, que você pode se basear em protocolos para ser um bom marido, protocolos para ser um bom pai. Por exemplo, o que é um bom marido? Não deixa faltar nada em casa, respeita a mulher, ajuda na criação dos filhos. E aí eu vou me encaixando. O que é um bom pai? Ama os filhos, não deixa faltar nada em casa, leva para a escola, dá bons conselhos, dá bons exemplos. Muitas vezes a gente consegue construir uma família através de preceitos morais, quando, na verdade, a construção de um homem, de um masculino nutrido, ele implica a gente conhecer o céu e o inferno, implica a gente conhecer a luz e a sombra. A gente não constrói um masculino através de preceitos morais, né? Você, através de uma bengala, você se sustentar em clichês paternos, em clichês de marido, e sim, porque ser um homem, e eu diria ser uma mulher, é uma surpresa, é surpreendente. É a cada minuto, é a cada situação, como é que eu devo agir nessa situação? Não tem um protocolo, toda mulher, numa situação como essa, deve agir assim, assado, cozido. Claro que para efeito de um equilíbrio social, claro que para efeito de uma norma civilizatória, existem regras básicas. Mas isso é um começo. O fim da história é a revolução desse menino se transformar em homem. Né? E falando assim, parece realmente simples, porque saiba o que você está sentindo. Né? No imaginário do homem, uma grande atração pela mulher não se deve apenas à questão física, e muito menos à questão intelectual. É muito misterioso o universo simbólico, subjetivo e arquetípico que a mulher traz de berço. Salvo muitas dessas mulheres fálicas, que eu falarei semana que vem, do feminino ferido, mas no imaginário do masculino, como se dissesse assim, puxa, você podia me falar sobre os meus sentimentos, você podia me mostrar os meus sentimentos, você podia me sinalizar o que eu estou sentindo. Isso não é dito, mas é isso que passa. Agora vocês pensem bem, como assim? Eu vou te dizer o que você está sentindo? Pois é, eu não consigo acessar. Ou seja, a gente está falando de uma fome, de uma miséria desse masculino. Eu não consigo acessar o que eu estou sentindo. Então, ele sabe que o protótipo de um filho, ou o protocolo de um marido, ou o clichê de um pai, é menos difícil do que se ser um homem. É como se dissesse, sei lá o que é exatamente isso. Ele racionaliza quando o coração pede entrega, né? Prefere o silêncio evasivo à palavra que o expõe. Né? Isso é muito comum, às vezes. Vai ter uma DR, vai ter uma conversa, a mulher fala, 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 o homem escuta, ou parece que escuta, lá pelas tantas. E aí, o que você tem a dizer? Ah, ou eu concordo, ou eu discordo, eu vejo diferente. Mas como é que você vê diferente? É, eu... Então, esse homem, esse masculino brilhante para falar, para desenvolver, para vender os seus negócios, mas na hora, escuta, eu estou colocando na mesa alguns assuntos da nossa relação de intimidade. O que você tem a dizer? Né? Que papo chato. Que papo chato. Então, prefere o silêncio evasivo à palavra que expõe. Não tem tempo para ouvir, não tem tempo para enxergar, não tem tempo para falar. Ele mora em algum lugar de seu medo em amar e ser amado.
ele mora, esse masculino ferido, em algum lugar de seu medo de amar e ser amado. Medo de amar, né? Medo da potência. Lembro mais uma vez que o propósito nosso de vida, em última instância, é nós nos tornarmos amor. No início a gente ama. No início é o seguinte, a regrinha é o seguinte: João que ama Maria. Depois dessa relação, João aprende a amar João e Maria aprende a amar Maria. E depois desse segundo passo tem o terceiro, quando João percebe que tem toda uma coletividade que ele começa a amar. Depois da quarta etapa, tanto João quanto Maria percebem que além da coletividade tem todo um cosmos, um universo, um grande corpo chamado Deus, ou a fonte primordial, e aí é um desejo de entrega absoluto. Reparem que tem uma partitura. João que ama Maria, ou João que ama João, Maria que ama Maria, não importa, mas João que ama Maria. Depois, esse João se descobre através do amor ao outro. Depois ele descobre o coletivo e depois ele descobre o seu pertencimento com o todo. Ou seja, o amor nos leva a lugares inimagináveis. E, por último, nesses 14 itens que eu coloquei do masculino ferido, o homem refém de seu autoesquecimento, ele se torna um abandonador quanto mais. Isso já foi colocado, ele se torna um abandonador quanto mais. Para eu não ficar aqui nesse embate, né, para eu não ficar aqui nessa luta, e na argumentação eu vou perder, a não ser que eu seja estúpido, grosso, violento, mas na argumentação eu vou perder, porque via de regra, salvo exceções, mas via de regra, o feminino ele é muito mais preparado, ainda que ferido, é mais preparado para falar daquilo que lhe falta. Porque muitas vezes, para cada 10 casais que querem se separar, 8 é a mulher que está querendo. E você vai conversar com esses 8 maridos, olha, por mim, está tudo bem, está tudo bem. Ela está reclamando disso, reclamando daquilo. Ela reclama, ela vê muito problema, muitas coisas. Né? Esse feminino, que tem a ver, em termos de natureza, tem a ver com a noite, com a terra, né? Com o silêncio, com a cavidade, né? com, com a escuta, com o ouvido, com o rim. Esse feminino ele tem uma função também de verticalizar esse masculino ferido, de verticalizar, de aprofundar, de enraizar. Bem, falei. Cansei da minha voz. E aí, Gabi, tem alguma pergunta, alguma questão? Sérgio, eu vou falar um pouquinho, sabe? Assim, Diga. a gente a gente está num mundo que não foi ensinado a sentir, né? E isso é muito real. Isso a gente vive a toda hora, sabe? São em pequenas vivências que a gente nunca foi ensinado a sentir. A gente, desde cedo, né, foi ensinado a estudar, a ter o dia todo ocupado, mas nunca foi ensinado a sentir, sabe? E eu vou falar assim, eu não apresentei, né, gente? Eu sou psicoterapeuta e educadora física. Então eu recebo, igual o Sérgio falou, né? O masculino ferido procura muito trabalho, né? Mas não, ele procura muito as atividades extra, né? O esporte, que eu já tive tanto contato e eu recebo também na minha sala de massoterapia, muitas pessoas que praticam tanto atividade física que nem com um toque elas conseguem sentir, né? Elas estão tão assim tensas, tão bloqueadas, tão encoraçadas que elas não permitem sentir, elas usam aquele excesso. E você falando aqui, sabe, já tinha escutado os seus áudios, sabe, levei muito para os meus questionamentos pessoais, para minha terapeuta. E eu vejo também, sabe, Sérgio, um mundo que eu vivi,
sabe? Ainda existe muito assim, no meio do esporte, sabe? Da atividade física, sabe? O masculino ferido muito presente. Você é fraco, você não pode sentir dor. A pessoa lá machucada, morrendo de dor e não podendo sentir dor, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com essas falas porque elas são traumatizantes, sabe? Isso encoraça mais o ser, sabe? Como assim a pessoa não tem o direito de sentir? Isso é muito grave, sabe? Muito, 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 muito. Eu como também, né? Sou terapeuta e vou mais profundo. Às vezes eu fico com pessoas, sabe, muito tempo, porque assim, são tantas camadas encoraçadas que demora anos para poder sentir, sabe? E isso assim, isso tá no nosso dia a dia, sabe? Nosso dia a dia. Desde quando a gente dando uma aula que a gente vai falar com uma pessoa que não está conseguindo fazer aquele movimento, que ela tá cheia de mimimi, sabe? Tô falando um pouco do meu mundo, assim. Como assim? Como a pessoa não pode sentir, sabe? E as pessoas, a gente tá tão nesse mundo do masculino ferido, sabe? Que a gente não consegue fluir. E, tipo um oito infinito. Vão ali um pouquinho e volta aqui, sabe? Mas eu vejo que o nosso mundo está ainda muito no ferido, sabe? E não, a vida não flui, sabe? Não flui, sabe? As pessoas que chegam para mim são assim, bem encoraçadas, são programadas para trabalhar, trabalhar, se encoraçar e nunca sentir. Isso é muito forte, porque quando a pessoa ela se sente essa integração com a emoção e o corpo, é um processo muito lindo, sabe? Muito, muito, muito lindo. E isso mexeu muito comigo, sabe? Eu tô num momento que o meu menino tá mais ferido. E tudo bem, é o momento, mas a gente olha para ele e busca também, né? Mas é muito triste também essa repressão de não poder sentir, sabe? E na nossa próxima live, eu vou começar com um exercício para a gente começar já a nossa live a sentir, sabe? Eu acho que vai ser uma coisinha de 5 minutos, um trabalho bem interessante, sabe? Para a gente saber o que é sentir de verdade. E as pessoas que chegam para mim, elas falam, nossa, eu pergunto, tá tudo bem? Tá. O que que tá acontecendo? Não sei dizer, porque eu nunca senti isso. Nunca. As pessoas não conseguem dizer qual a sensação que elas têm no corpo. Impressionante. É impressionante. Eu pergunto, mas qual a sensação que você está sentindo? O que é sensação? Eu não sinto. É, Sinto. Isso, né? Tá ao nosso redor, assim, né? Esse masculino ferido que eu vejo, assim, sabe? Tá do nosso lado. exatamente. É. E até, por exemplo, o masculino ferido na mulher passa por ela querer ocupar o lugar desse homem, né? Sendo extremamente fálica, extremamente É, competitiva, extremamente agressiva. Não é o caso. A gente vai falar disso também mais na frente. uhum. Agora, poder falar disso, né, também é maravilhoso. A gente está vivendo um momento onde a gente poder falar isso é tudo de bom, né? Nossa, Provoca, provoca muita gente a uma reflexão. O mundo está mudando, e eu diria, se eu fosse apenas um imediatista, se eu fosse apenas imediatista, se eu não fosse astrólogo, eu diria que o mundo está mudando para pior. Mas eu digo que eu digo que o mundo está mudando para melhor, porque tem muita história ainda para acontecer, e o mundo está muito melhor do que já esteve num passado remoto, em termos até de direitos humanos, até de reconhecimento. A gente vê desvios aqui e ali,
Antigamente a gente não via esses desvios, porque estavam escondidos, e agora estão mais transparentes, cada vez mais transparentes, né? Então, e eu tenho recebido homens no consultório que ficam muito mexidos com esses 14 tópicos e se reconhecem neles e querem. Na verdade, é como se dissesse: eu quero uma cura, eu quero uma cura. Foi feito um trabalho muito, muito bem feito de como botar uma couraça no peito desses homens. Foi feito um trabalho impecável. Agora, porque também não adianta quebrar essa coraça com picareta, entendeu? Tem aquela frase de água mole em pedra dura, tanto bate, né? Até que fura. A consciência é a melhor cachoeira, a melhor catarata com a água para modificar as pedras, né? Essa coraça de autodefesa, de autodefesa, de autodefesa. Mas é isso. E Diga. assim, Sérgio, eu falo que está melhorando tanto porque a gente está aqui falando sobre, né, sentimento, medicina integrativa que está ganhando um espaço maravilhoso, né? Igual eu te falei, nós fomos ensinados a não sentir. Então, nós somos ensinados a sempre procurar um remédio e não a cura, né? Que está no sentir. E Bem tá falado, bem dito. a gente está num espaço muito lindo, num momento muito lindo. Ontem mesmo, pessoas que eu jamais esperaria viriam falar comigo assim: ah, gostaria de conhecer seu trabalho, as pessoas super céticas, sabe? Os homens. E isso é tão lindo, isso é muito lindo, sabe? Igual você falou, tem muita coisa boa acontecendo, sabe? Isso é muito bonito. É muito lindo mesmo esse movimento de cura. É. É muito lindo. E você falou aí, também tem no meu consultório muitas pessoas, né? E eu vou falar principalmente homens que chegam falando assim: ah, mas eu sou super feliz. Eu tenho todas as mulheres, eu gozo. Aí eu chego já questionando, porque o gozo ele precisa de um sentimento, de um laço, um conhecimento, né? Uma entrega. E quando você tem várias, você tem todas, você não tem um relacionamento e uma entrega, né? Quem tem todas não tem nenhuma, né? É. É uma ostentação do falo, né? É uma ostentação do falo. Sabe que eu acho que a potência desse masculino é uma potência de virar o jogo, de poder virar esse jogo, de poder não ter medo do seu feminino interno, não ter medo da sua potência subjetiva, de poder dizer, olha, gente, isso aqui eu não sei, isso aqui eu errei, eu estou inseguro, estou com medo, queria falar que eu estou com medo, mas vamos lá, vamos adiante, vamos conhecer isso. Isso é apaixonante, isso é absolutamente apaixonante. É muito cafona, muito brega, é muito antigo. Aqueles personagens de não, não tenho medo, tô seguro, eu dou conta, eu tenho que dar conta. Sabe, daqui a pouco você vai vestir um personagem de Clark Kent, de super-homem, de Batman, entendeu? De um super-herói. Né? Ninguém quer isso, nem ele, nem o masculino, nem o feminino. Mas não, tem que ser. E os nossos modelos também de políticos são tão. Não estou nem falando de corrupção, não, estou falando de outro aspecto. Você ouve os políticos falando de uma maneira como meninos querem dominar, querem fazer uma queda de braço, querem. Gente, é uma nação que está por detrás, é uma nação, são milhões de pessoas. Isso é um caso. Bem, é claro que a gente não dá conta de resolver esse assunto agora, sim, porém, é, tem muita gente no planeta vibrando positivamente em relação à consciência, né? Porque o que acontece é que a gente também
está migrando de uma era de peixes para uma era de aquário. A era de peixes foi uma era que foi fundamentalmente baseada na fé, fundamentalmente baseada na crença. Isso está diminuindo, vai diminuir por incrível que possa parecer, e nós vamos entrar na era de aquário, estamos na zona limítrofe aqui, entrando já na era de aquário, que não é só a era da tecnologia, não é só a era da tecnologia, é também a era da consciência, né? Então, a crença vai saindo de cena, a ciência e a consciência vai ampliando, vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? O que está escrito aí? Homens de calça curta querem dominar o mundo. É, Sérgio falava isto há eu 30 anos lembrei atrás. do seu áudio falando que existem meninos vestidos de ternos no mundo. Fátima tem toda a razão, falava isso há mais de 30 anos. Os meninos de calça curta, né? Mas com uma verve, com uma retórica, com uma narrativa, né? E, pois é, você sabe que, na verdade, a nossa origem é de uma androgenia primordial, né? A nossa origem é de uma androgenia primordial. Então, se você observar, houve. Isso é muito curioso que eu vou dizer. Vem havendo, né, ao longo dos anos, um estímulo, um desenvolvimento e um respeito maior para a homossexualidade e para a bissexualidade. Por mais que as pessoas dizem, a homofobia, gente, olha, hoje, se comparado com ontem, o respeito é muito maior do que já foi. Tanto a homossexualidade quanto a bissexualidade. O que significa isso? Tem um projeto por detrás disso? Tem um projeto célfico? Tem um projeto dármico? Tem. É a gente resgatar a integração do masculino e do feminino internos, né? Esse homem que pode sentir naturalmente atração por um outro homem, essa mulher que pode sentir atração por uma outra mulher e também por um outro homem, entendeu? Isso a gente pensa que é só satisfação de desejo sexual, quando na verdade tem uma alquimia por detrás, falando de um aperfeiçoamento da nossa androgenia primordial, um aperfeiçoamento alquímico da nossa androgenia primordial. É claro que uma sociedade moralista, coisas muito pequenas, muito apequenadas, né? Mas, na verdade, eu sou muito simpático à ideia de que a gente está podendo ser quem a gente é, podendo expressar o nosso desejo, bancar o nosso desejo. É muito forte isso, muito potente isso. Mas, enfim, a gente está nos últimos minutos aí, não é isso? Sim, sim, sim. Temos Então, 6 minutinhos e quantos? 6 minutos, Sérgio. 6. Uhum. Eu gostaria muito de te agradecer, que essas lives são muito, muito importantes, sabe? E tem me ajudado assim bastante. Tem muitas pessoas também interessadas no conteúdo, muitas pessoas entraram em contato depois, agradecendo pela oportunidade, né? Por a gente ter levado isso a elas. E te agradecer, muita gratidão por esse momento super especial. Saio daqui também já levando umas agulhinhas para casa. Não Bem, ficando leiga a isso. Também estou junto nessa caminhada. se eu te agradecer, eu posso 3 coisinhas. Primeiro, te agradecer enormemente, agradecer as pessoas que estão com a gente aqui, né? E, Sim, e dizer 2 coisas. Que eu tenho, faço parte do grupo Terra de Rudá, a gente tem um trabalho chamado Tornar-se Presente, a maneira de acessar esse trabalho, tentar lá www.terraderudá.org.br. E também eu tenho o canal do YouTube, Sérgio Seixas e Lídia Franklin, esse é o canal do YouTube, e eu acho que é isso. E semana que vem
a gente vai fazer a contrapartida disso, né? Que é o Sim, feminino ferido, a mulher distraída de si. E aí depois a gente vai integrar tudo isso aí, viver uma experiência de integração, tá? sim. Então, você quer falar alguma coisa aí também do teu trabalho para a gente? Sim, posso falar também. Podem conhecer o meu Instagram também. Eu tenho um site que é www.gabicesílio.com. E eu sou psicoterapeuta e eu sou educadora física. Educadora física é a minha base, né? Trabalho com o Reich, com a experiência somática, né? Desenvolvi um método de massagem também. Então, lá no meu site também tem todas as informações também. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. E na próxima live também, a gente vai começar com uma parte, Sérgio, de integração, para a gente sentir um pouco, estar mais presente aqui, sabe? Eu Ótimo, acho legal, tá? muito bom. Bom, Então, obrigado, obrigado a todos, obrigado a você, especial a você, por essa oportunidade mais uma vez. gratidão, Sérgio. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau, todo mundo. Gratidão.